Boa noite, pessoal chegando aí já. Paz do Senhor Jesus. Vamos começar agora com o nosso estudo. Nós entendemos que o princípio das dores, ele termina e inicia esses 7 anos finais quando Jerusalém é sitiada. Então, até lá, todos os acontecimentos, eles não são de Apocalipse. Eles são de princípios das dores que, infelizmente, a tendência é a terra ficar cada vez mais desorganizada politicamente e acontecerem catástrofes que já vêm acontecendo e que os homens não conseguem explicar esses acontecimentos. Mas a tendência está piorando. Uma proporção pior. Né? Uma proporção pior. E nesse momento, por exemplo, do coronavírus, é um grande exemplo, onde a terra toda foi mexida, mas já vemos que a vacina vai sair, as coisas vão se organizando, vão acontecendo, vão se organizando, a terra vai ficar muito mexida. Até então, um dado marcante que é Jerusalém sitiada. Quando Jerusalém for sitiada por questões políticas e religiosas, aparecerá o anticristo, que eu já falei sobre as características dele. Ele não é ninguém famoso, ele vai aparecer e dali ele vai reinar. Vamos então entender, já que os selos eles fazem um apanhado geral desse período de tribulação, porque a revelação, o Apocalipse, é a revelação do que vai acontecer nesses 7 anos. Vamos entender biblicamente esses 7 anos, que aí nós vamos colocando o livro dentro de cada período. Como eu já te falei, são 7 anos. Esses 7 anos eles se iniciam com Jerusalém sitiada, quando uma guerra for explodir ali, uma guerra séria, e politicamente vão envolver vários países, vai se levantar um homem muito inteligente, muito capaz. Ele vai ser político. Ele vai ser da linhagem judaica, porque ele precisa ter o aval de Jerusalém, e ele vai ter uma força extraordinária, ele vai ter uma sabedoria muito grande, ele vai falar e vai enganar a muitos, e nós já falamos sobre essas características. Prestem atenção. Como eu já falei que no princípio das dores as coisas vão piorando, as coisas vão piorando, as coisas vão piorando, as coisas vão piorando, e vão culminar com essa possível guerra, mas não haverá guerra, a terra vai estar politicamente desorganizada, vai estar tudo muito descontrolado, como nós vemos que está piorando cada vez mais. Ele então vai politicamente organizar a terra por 3 anos e meio. Nós vamos ter que entender isso no livro de Tessalonicenses. Vamos abrir a Bíblia no livro de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 1 ao 3. 1 Tessalonicenses 1 ao 3. Vamos entender esse primeiro período dos 7 anos. São 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tormenta. Vamos entender esses 3 primeiros anos e meio de paz. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, eu não posso dizer que é agora, que é amanhã, eu não posso dizer isso para você. Nós sabemos que o momento é Jerusalém ser sitiada. Quando andarem, preste atenção, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, esses 3 anos e meio, eles vão ser marcados por paz política e econômica. Mas eu preciso dizer para vocês que é uma falsa paz. Vai ser tudo baseado na mentira. Ele politicamente vai pegar a terra e ele vai dividir os poderes da terra. Ele vai dividir, organizar. Vamos ler em Daniel, no capítulo 9,
versículo 11, versículo 39. Daniel 11, 39 diz assim: com auxílio de um Deus estranho, Satanás, né, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-se as honras. Faloás reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Nesse mesmo momento, que ele para com a guerra de Jerusalém e os árabes, a terra está muito ruim, ele faz um governo mundial. Ontem eu vi uma reportagem falando sobre o governo, a saúde mundial. Eles já usam essa expressão de uma forma muito natural. A saúde natural, o governo mundial. Então, ele vai começar a dividir a terra por premiação e vai começar a organizar a terra, e ele vai dar uma sensação mentirosa de paz, com notícias enganosas, e ele vai até fazer algumas coisas, mas como ele é mentiroso e ele é abominável, vai ser tudo mentira. E ele vai falar em paz, ele vai falar em direitos iguais, ele vai falar em harmonia. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa não é a natureza humana. O homem não preserva por igualdade. O homem, de natureza, ele causa divisão, contenda. Então, ele vai se levantar e ele vai se colocar como alguém extremamente bondoso, de paz. Ele vai dar uma sensação de segurança e de paz. Mas é a paz falsa. Eis quando você ouve paz, 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 eis que sobrevirá repentina tribulação. Então, esses 3 anos e meio, ele vai organizar politicamente o mundo. Ainda em Daniel 9, 27, nós vemos que ele vai fazer uma aliança com os judeus, ele vai reconstruir o templo de Jerusalém, e esses 3 anos e meio serão 3 anos e meio que vai ter uma sensação muito boa para todo mundo. Nós que sabemos a palavra, vamos falar que tem uma coisa errada. As pessoas não vão ter nada. Que preconceito, que crente falso. Como nós hoje vemos muita agressividade, quando nós nos posicionamos, vai ser bem pior. Porque as pessoas não vão acreditar que esse homem é das trevas, porque ele vai falar em Deus, Templo de Jerusalém, ele vai falar em paz, harmonia, todos os povos, ele vai dividir tudo mentira, tudo armação. Vão ser falsos sentimentos e falsas reportagens, e ele vai estar dividindo a terra com esse governo mundial para o que vem de pior. Só que as tragédias e a terra continua sendo atacada. Lembrando a vocês que eu estou falando dos 7 últimos momentos da terra. 3 anos e meio, o governo mundial, dividir a terra por premiação, ele vai dar uma sensação de paz. A igreja prostituta, que nós vamos ver mais adiante, chamada de grande meretriz, vai apoiar, vai aplaudir, vai se juntar com eles. Nós vamos ver daqui a pouquinho que os grandes líderes religiosos vão estar com eles, vão estar aplaudindo a eles. E nós vamos dizer, não, gente, isso aí é errado, esse homem não é de Deus. Nós vamos ser mal vistos pelos familiares, pelos vizinhos, no trabalho, e vão dizer, como é que você está dizendo disso desse homem? Esse homem é maravilhoso, olha o que ele está falando. Ele está falando sobre a família, ele está falando sobre a igualdade, ele está falando sobre os direitos iguais. Olha o que ele fez na África, olha o que ele fez na América do Sul, olha o que ele fez ali e aqui, olha o que os cientistas. Só que ele não vai conseguir parar com as catástrofes, porque ele não tem poder sobre isso. E as pragas, por mais que a ciência se multiplique, que ele use, esses 3 anos e meio vai dar uma sensação de paz, mas não vai ter paz completa. Porque as destruições vão continuar na terra e as pragas vão vir, ele vai resolver, vai estar com uma equipe forte, vai estar falando em rede mundial, como hoje já falam os grandes líderes, mas ele não vai conseguir resolver. Quando ele chegar a 3 anos e meio, que ele ainda é, prestem atenção, um homem político, um homem ético, um homem aliançado
Israel, aliançado com vários países. Ele é um homem de boa fala, de boa reputação. Ele fala muito bem, e repetindo os últimos 7 anos finais. Quando chegar aos 3 anos e meio de finais de paz, que ele não conseguir parar as catástrofes, ele vai então se revelar. Ele então vai se posicionar e ele vai dizer que todas essas catástrofes e tudo o que está acontecendo, o grande culpado é a igreja. Aí então se levantam, ele para com essa cara política, ele para com essa cara horrorosa e inicia os 3 anos e meio finais. Mas nesse meio de 3 anos e meio, nesse início dos 3 anos e meio finais, acontecem algumas coisas que nós precisamos entender. Primeiro, que acaba o período político e inicia o período espiritual. Segundo, como nós vemos em Daniel 9, 27, ele vai fazer um acordo com Israel, mas ele vai quebrar o acordo com Israel e vai começar a profanar o templo e vai começar a se declarar Deus. E aí então ele se levanta. A palavra besta significa no grego abominável, algo indizível. E ele vai se pronunciar, se colocar como líder mundial, mas mais do que líder mundial, ele vai se colocar como um líder espiritual. E juntamente com ele vão se levantar poderes que vão dar suporte para ele. E aí vai formar claramente a trindade satânica, que é o diabo, a besta, que é o falso profeta, a igreja, a religião e o anticristo. Então, são 7 anos, 3 anos e meio. Politicamente, ele organiza, faz um governo mundial, alianças, ele consegue seduzir, consegue enganar, não nós, a igreja, mas muitos ele vai enganar. Quando for começar os últimos 3 anos e meio finais, ele se revela, profana o templo, ele profana as suas alianças e se diz mais do que Deus. Vamos ler agora em Apocalipse, no capítulo 13, para nós entendermos o que vai acontecer nesse momento. Capítulo 13 de Apocalipse. Amém? A igreja achou? Diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Chifre, sempre que nós vemos chifre, significa poder político, ok? Atenção, 10 chifres e 7 cabeças. Cabeça significa autoridade, mas não tão poderosa quanto os chifres. Sobre os chifres, 10 diademas, ou seja, autoridade maior. Sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Então eles não têm a mesma autoridade do que os chifres. A besta que vê era semelhante a leopardo, pés de urso e como boca de leão. Na realidade, esses 3 símbolos são símbolos que representam países que vão estar dando suporte a ele. Existem já países que têm essa simbologia: urso, leão e leopardo. Alguns dizem que leopardo é toda a Grã-Bretanha. Alguns dizem que o urso é a União Soviética. E alguns dizem que o leão é todo o Império Americano. É uma fonte teológica, mas nós não podemos dizer quais países representam esses animais. Mas mostra que a força dele é uma força de uma união com poderes com as grandes potências mundiais. E deles o dragão é Satanás, quer dizer, ele vai estar munido de 10 chifres, ainda vai ter semelhança de leopardo, urso, leão, e deu-lhe o dragão, o diabo, o poder e o seu trono, grande autoridade. Então vi de suas cabeças como golpeado de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Já falamos sobre isso, que ele vai sofrer um atentado
mas ele não vai morrer. Adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio, teologicamente, quer dizer, exatamente que ele vai reinar absolutamente nos 3 anos e meio finais. Os 3 anos e meio iniciais de político, ele vai ser político. Então ele vai ter que dividir com o governo mundial, ele vai ter que ser o homem do consenso, da reunião. Os 3 anos e meio finais, ele vai ser agressivo, ele vai se colocar como Deus. Então, ele vai reinar e agir com boca de blasfêmia, porque ele vai blasfemar e ele vai abrir a boca, no versículo 6, contra Deus, para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi lá também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Os 3 anos e meio finais. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povos, línguas e nação. E adorá-lo todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos mortos, dos santos, perdão. A segunda besta, versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiros, mas falava como dragão. Olha, parecendo cordeiros, isso aqui é a religião, a igreja. 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta, quer dizer, tem muita autoridade na sua presença. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Então, nesse momento, quando inicia os 3 anos e meio, o poder religioso vai dizer: é verdade, ele é o soberano. E é o momento que os judeus vão acreditar que o Messias está vindo, e a igreja vai acreditar que é um profeta poderoso. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Aqui é a prova que é ele que foi curado, né? Do ataque. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer. Os falsos profetas vão fazer terríveis sinais à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo os que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Todos os pequenos e grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois o número de homem. Olha, esse número é 666. Então, nós estamos falando do primeiro momento dos 3 anos e meio finais. Ele se coloca a Deus, se levanta com 10 chifres, que são poderosos, mais cabeças, que são organizações políticas. Ele se levanta, e ele ainda se levanta juntamente com uma autoridade religiosa. E essa autoridade religiosa vai dar todo o apoio a ele, e nesse momento de apoio a ele, é um momento em que vão profanar o templo, vão profanar o que é santo. Ele vai criar um sistema financeiro, um controle financeiro, que as pessoas vão poder comprar e vender e viver com um sistema que vai ser colocado na mão direita ou na fronte. Alguns dizem que é um chip, outros dizem que é um código de barra, outros dizem que é alguma tecnologia que já existe até algo que você coloca em que só é visto com uma luz especial, neon. Não se pode dizer exatamente do que seja, mas vai ser algo na mão, porque você pode cortar a mão, mas na cabeça você não pode cortar a cabeça. Que as pessoas só vão comprar e vender se tiverem essa marca. Além disso, este governo religioso vai fazer uma imagem de adoração
que vai falar, e aqui nós lemos que eles vão fazer com que as pessoas acreditem por causa dos sinais e prodígios que vão realizar. Enquanto eu e você vamos estar pregando, eles vão estar fazendo sinais e prodígios que vão enganar a muito. Neste momento, nós entendemos claramente o que quer dizer a apostasia. A apostasia está em 2 Tessalonicenses, vamos ler em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Capítulo 2, versículo 3. 2 Tessalonicenses. A apostasia é um momento onde muitas pessoas vão ser seduzidas por anticristo e pelo falso profeta. São duas lideranças que vão se levantar, meus irmãos, nos últimos momentos finais. Logicamente que no primeiro, quando Jerusalém for sitiada, logicamente que ali vai estar a igreja juntamente com ele, vão estar muitos, toda a igreja, muitas pessoas falam assim, a igreja católica. Todo o mundo cristão e outros, são dois chifres que nós não podemos precisar dizer, mas que são dois grandes poderes que vão estar juntamente com essa falsa igreja. E aqui coloca que o anticristo, ele vai estar com um poder tamanho religioso, juntamente com a besta religiosa, que vai instituir o número, vai instituir a adoração, e muitas pessoas vão ser seduzidas, como nós já vamos ver de novo em Daniel, no capítulo 11 de Daniel, 32, Daniel 11, 32 diz assim: os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece a Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Então, nós vimos aqui que quando começar esse momento que ele vai dizer que é Deus, que ele vai quebrar as alianças de Israel, que ele vai profanar, que ele vai dizer que ele é poderoso, vai ter tantos milagres e prodígios que nós vimos em Apocalipse, que vai seduzir, inclusive, a muitas pessoas das igrejas. A teologia mais forte que diz dos dois chifres é, na realidade, a igreja católica e a igreja cristã. A outra teologia diz que é o cristianismo em todos e também os muçulmanos. Mas nós entendemos que os muçulmanos, nesse momento, vão tomar um outro ponto. Então, alguns dizem que é a igreja católica, a igreja cristã, alguns dizem que é a igreja cristã como um todo, e os muçulmanos que vão apoiar o anticristo. Ele vai estar munido de um poder e as pessoas vão estar ali. E como está também em Timóteo, no 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, as pessoas não vão suportar mais essa doutrina. Você vai pregar, eles não vão mais entender a Bíblia. E também no 1 Timóteo, no capítulo 4, fala exatamente a mesma coisa, que eles não vão suportar, eles vão abandonar, vamos ler. 1 Timóteo 4, 1. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que cauterizada a própria consciência. Então, nós vimos aqui, versículo 1, os últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, apostatarão, últimos tempos. Então, eles vão apostatar da fé e não adianta você falar, porque eles vão estar completamente equivocados. Ainda há tempo de eu e você pregarmos. Ainda há tempo de eu e você falarmos. Vai ter um dado momento, como nós já lemos aqui, em Apocalipse 13, que quando fechar o livro da vida, acabou. Ainda há tempo de eu e você pregarmos, ainda há tempo de nós falarmos, ainda há tempo de nós... Mas vai ter um dado momento que não vai ter mais como pregar e eles não vão entender mais e vão apostatar da fé. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho
quando nós falamos sobre a meretriz e Babilônia, eles vão adorar Satanás, eles vão glorificar ao diabo com um selo, com uma marca, eles vão rir de nós, eles vão zombar de nós, eles vão dizer que nós não somos igreja de nada, que é tudo falsa, farsa, eles são a igreja e o anticristo vai estar governando, só que a terra vai, nos 3 últimos anos e meio, sofrer as piores catástrofes que já aconteceram, que são as trombetas, que nós vamos ler, e os flagelos. Então, os 3 anos e meio iniciais, político, ele é um homem político, bonito, fala bem, um homem religioso, de alianças, um governo mundial, a terra sofrendo coisas, ele mentindo, resolve daqui, resolve dali, em dado momento ele não vai conseguir. Quando iniciar os 3 anos e meio, vai se levantar um governo espiritual com ele, ele vai se declarar mais do que Deus, ele vai quebrar a aliança com Israel, ele vai quebrar a aliança toda e vai dizer que ele é Deus, vai se levantar um governo espiritual tão poderoso quanto ele, vai instituir um governo financeiro que só podemos comprar e vender com essa marca na mão e na testa, e também ele vai ser adorado como Deus, o único Deus. Nesse momento, ele vai seduzir muitos, como nós vimos em Daniel, capítulo 11, ele vai seduzir a muitos, e muitos vão cair no engano, como nós vimos aqui em Timóteo, nos últimos tempos eles vão apostatar da fé, eles vão negar a fé como nós acreditamos. Esses não é igreja. Aliás, muitos movimentos eu não considero nem igreja, porque a igreja prega evangelho. Evangelho é arrependimento. Evangelho é vida de misericórdia. Evangelho é olhar para o outro. Evangelho é olhar para o necessitado. Evangelho é olhar para as viúvas. Evangelho é olhar para o mundo que precisa ouvir a palavra. Evangelho não é show. Evangelho não é fã-clube. Evangelho não é astro. Evangelho não é aplauso. Quando o homem é aplaudido, nós precisamos entender que algo está errado. E esses homens serão aplaudidos, esses homens serão enaltecidos, e vai ser um prato cheio que estamos vendo agora, para que esse homem apareça com esse governo espiritual e engane, e seja aplaudido. Só que nesses 3 anos e meio finais, a terra vai sofrer ataques horríveis, ele vai estar culpando a igreja, ele vai estar culpando os que estão na terra. Esse é o perfil dos 7 anos de tribulação. 3 anos e meio politicamente organizado, falso, mentira, tudo mentira. É interessante falar sobre mentira, que hoje saiu no jornal uma notícia do seguinte, que aqui, aí no Brasil, estou falando aqui dos Estados Unidos, aí no Brasil, eles se enganaram, porque desde janeiro já tinha coronavírus, entendeu? Lógico que a gente já sabíamos, com o carnaval, uma quantidade de estrangeiros, mas agora que eles descobriram, lógico que eles não iam falar, apareceu em diversos canais, falando que antes do carnaval, que estava tudo certo, que não precisava temer, que estava tudo tranquilo. Aí depois do carnaval, olha, o primeiro caso foi em São Paulo. Mentira! É exatamente assim que vai ser. Notícias mentirosas, mas com 3 anos e meio, com a sensação que politicamente vai estar dando uma medida de tranquilidade. Nos 3 anos e meio finais, nós já vimos que ele vai instituir adoração a ele vai quebrar as alianças, vai se levantar o governo religioso com ele, e a terra vai sofrer catástrofes terríveis, que nós vimos quando nós abrimos o selo, que os montes vão se lançar. Os selos é um apanhado geral que vai acontecer nesses 7 anos, tanto da paz, da falsa paz, quanto desses 3 anos e meio finais. Esse é o perfil dos 7 anos do Apocalipse, com o anticristo e o falso profeta. Agora nós vamos ver agora nesse momento, as 3 teologias da volta de Jesus. As 3 teologias, eu não posso dizer para você qual é a certa ou qual é a errada. Porque, como eu tenho dito, o estudo do Apocalipse não é uma invenção minha nem de ninguém, não é uma revelação de ninguém. É um estudo
que se chama escatologia. Existem livros que abordam todas essas simbologias, todas as teologias, as correntes. Não existe a minha interpretação, a sua interpretação. Aonde nós estamos agora? Porque fulano disse que agora nós estamos no Apocalipse. Não, nós já entendemos que teologicamente o Apocalipse inicia quando Jerusalém for sitiada. Isso é teologia. Então, existem 3 abordagens teológicas que falam sobre a volta de Jesus neste período de 7 anos de tribulação. Esses 7 anos, ele é dito 7 anos, por que 7 anos, pastor? Porque está no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 24, as 70 semanas, e também no Apocalipse 13, versículo 5, as 42 meses, que são 3 anos e meio. Então, não é nada de achismo, é tudo estudado teologicamente. Então, existem 3 correntes que nós vamos colocar hoje, porque quando nós falamos das trombetas, você vai entender que as trombetas e flagelos, que nós vamos ler na semana que vem, estão relacionados aos 3 anos e meio finais do Apocalipse. E aí, no Apocalipse tem visões paralelas, que eles não seguem um cronograma. Depois que nós falamos sobre as trombetas e flagelos, que são os 3 anos e meio finais, nós vamos falar sobre as visões paralelas que abordam todos os 7 anos que vocês vão estar cientes. Só nos resta entender agora as 3 teologias sobre a volta de Jesus. As 3 teologias, elas são teologias bíblicas e cada igreja defende ou acredita numa delas. E nós não podemos dizer que essa é certa ou aquela é errada, porque são teologias bíblicas. A primeira teologia que nós vamos falar é a teologia do pré-tribulacionismo. Já falamos sobre os 7 anos, explicamos os 3 anos e meio de paz político, o governo mundial, os 3 anos e meio finais, que ele vai se colocar como Deus, tudo foi colocado. Agora vamos entender os 3 momentos, as 3 teologias da volta de Jesus. A primeira delas é a pré-tribulacionista. Nessa teologia, ela acredita que no momento em que Jerusalém for sitiada, quando Jerusalém for sitiada, e ali for começar a manifestação dos 7 anos finais, lembrando que nós estamos no princípio das dores. Em que período, pastor? Não podemos dizer. Sabemos que é como uma gravidez. Podemos estar no 7º mês, 6º mês, 9º mês, em que a terra vai ficar cada vez mais desorganizada politicamente e com efeitos catástrofes que não há controle. Vai vir as catástrofes, vão resolvendo, até um dado momento que não vai se resolver mais no momento final. Então, acredita-se que no momento em que Jerusalém for sitiada e que o anticristo fosse revelado, ao arrebatamento. Os que acreditam nessa corrente, eles usam Apocalipse capítulo 1, versículo 10, quando João ele ouve uma voz como de trombeta, que é Jesus, e ele vai ao céu. Eles acreditam, os dispensionistas acreditam que nesse momento João ele retrata a ida da igreja ao céu e que a igreja não vai passar por tribulação. Ainda também acredita que a parábola da figueira em Mateus 24, no capítulo 40, Mateus 24, versículo 40, onde diz que a parábola da figueira, onde um vai estar no campo, outro vai estar normal, vivendo na vida normal, quando Jerusalém for sitiada, ali então as pessoas serão arrebatadas, como nós vemos em muitos filmes, não é? Está no avião, está trabalhando, Jerusalém é sitiado, e ali então é arrebatado. Eles acreditam também que Jesus, quando fala que se não Mateus 24, que se não fosse abreviado os tempos, ninguém suportaria. Então eles acreditam que haverá um arrebatamento antes de Jesus voltar. Antes de Jesus voltar no final da tribulação, porque todas as correntes acreditam que Jesus só volta no final da tribulação, mas que haverá um arrebatamento da igreja antes que entre nos 7 anos de tribulação. Essa é a corrente pré-tribulacionista. Essa corrente ela tomou muita força a partir dos anos de 1940, 40, 50, quando algumas igrejas começaram a acreditar que Jesus iria voltar.
e que Jesus iria voltar, Jesus não voltou, eles ainda têm uma data para voltar e não voltou, e foi um auê aqui nos Estados Unidos principalmente, e aí eles entenderam que Jesus não voltou, aí eles, nesse momento, acredita-se, e se levantou, ficou mais forte a corrente pré-tribulacionista. Não existe um texto bíblico, não existe nenhuma explicação completa biblicamente que diga sobre este momento do arrebatamento antes da tribulação dos 7 anos finais da Terra. É uma teologia que pautada nesses textos que eu coloquei aqui. E também, no versículo, em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, 2 Tessalonicenses 5, 9, quando diz que Deus não nos destinou para a ira. Então, eles colocam a interpretação que Deus não nos destinou para a ira, colocando que esses 7 anos finais sejam um tempo de ira e que Deus não nos colocou para a ira. Eu vou repetir. Primeira colocação, os pré-tribulacionistas acreditam que quando João ouve a trombeta e o chamado para o céu, é o momento do arrebatamento. Segunda visão, quando ele acredita que Jesus fala sobre um vai estar no campo, em Mateus 24, versículo 40, um vai estar no campo, outro vai estar trabalhando, que alguém vai estar vivendo a vida normal e ali haverá arrebatamento porque Jerusalém foi sitiado. Outros acreditam porque quando Jesus falou que se não houvesse abreviado tais dias, em Mateus 24, ninguém suportaria. E por último, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 9, que diz que nós não fomos designados para o dia da ira. A pré-tribulação é uma teologia que muitos acreditam. Para eles, então, Apocalipse não tem muita representatividade, porque apareceu o anticristo, ele vai poder ainda ter uma outra chance. Porque eles acreditam que quando a igreja for arrebatada, quem vai ficar aqui na terra são os crentes, que eu chamo de crentes mequetrefes. Esses vão ficar aqui e são esses que vão passar pelo período da tribulação e morrerão à espada. Uma outra corrente, não tão forte, mas também muito ensinada, é a midi-tribulação. Por isso que você precisa entender os 3 anos e meio e 3 anos e meio. A midi-tribulação acredita que quando iniciar o segundo período dos 3 anos e meio finais, lembra que eu falei? 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tormenta. 3 anos e meio onde ele é um político polido, 3 anos e meio quando inicia, ele se coloca como um anticristo. Quando iniciar esse momento de adoração ao número da besta, aí sim é que há o arrebatamento da igreja. Eles acreditam que, quando Jesus fala em Mateus 24, 22, que é se não tivesse abreviado os tempos, ou seja, eles acreditam que abreviar é que nós podemos ficar aqui na terra os 3 anos e meio, princípios da tribulação, que são os 3 anos e meio políticos, os 3 anos e meio de paz, de segurança, mas que quando começar os 3 anos e meio finais, nós crentes não vamos passar pela tribulação. Eles acreditam que só os crentes fracos é que vão ficar até os 3 anos finais da tribulação. Então, o pré-tribulacionista acredita que no princípio, quando Jerusalém for sitiada, é levado. O midi-tribulacionista acredita que vai ter os 3 anos e meio, normal, de tribulação, mas com paz, com segurança, os crentes vão estar aqui. Quando se manifestar o anticristo como líder, com mundial e Deus, aí sim que a igreja é arrebatada devido à promessa de Jesus falar que os dias seriam abreviados. Esses são os midi-tribulacionistas. E os pós-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja vai passar por todo o período de tribulação. Você pode pensar, porque eu sou pós-tribulacionista, que eu vou dar mais versículos, mas não é. Existem mais versículos e contextos bíblicos que falam sobre a igreja que vai passar pela tribulação. Vimos em Daniel, no capítulo 9, versículo 11, quando ele fala que ele vai seduzir a igreja, os santos. Ele não diz, a Bíblia não diz, ele não diz os fracos, ele não diz os vacilões, ele diz santos. Vamos ver. Os sábios, Daniel 11, 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos.
todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. 35 ainda de Daniel 11. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Quer dizer, vimos em Daniel que ele coloca sobre os santos, Apocalipse 7:14. Em Apocalipse 7:14 faz uma pergunta clara, com uma resposta clara. 7:14, que diz assim a palavra do Senhor. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, falando da igreja que vem da grande tribulação. Em Lucas, do capítulo 21, versículo 16, Evangelho de Lucas, 21, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Também quando nós vemos, adiante do versículo 20, quando porém vir de Jerusalém sitiada, de exército, sabei que está próximo à sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ué, você está falando para nós fugirmos para o monte? Ele não está dizendo que nós vamos ser arrebatados. Se é para a gente fugir, tanto Jesus, no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, orienta a igreja a fugir, porque virão dias de tribulação. Então, em Lucas 21:16, Lucas 20, Daniel 11:32, Apocalipse 13, vamos ler 13, versículos 6 e 7. Apocalipse 13, versículos 6 e 7 diz assim a palavra. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejassem contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Quer dizer, ele não está falando do mequetrefe, está falando santo. E também é uma colocação muito estranha, porque, ora, a pessoa não foi santa agora que você tem live, tem internet, você tem culto, você tem Bíblia online, você tem tudo. Quando realmente ficar difícil aí que vai ser santo, acredito que alguns podem até ser. Mas a conotação é santo, é alguém que é sábio, como nós vimos em Daniel, alguém que tem uma vida espiritual diante de Deus. Então, o pré-tribulacionista acredita que vai para o céu antes, não vai passar por 7 anos. O mídio-tribulacionista, e só vai ficar aqui os 7 anos, os crentes fracos. O mídio-tribulacionista acredita que quando iniciar os 3 anos e meio da apresentação do anticristo como autoridade espiritual, juntamente com a igreja falsa, ali haverá o arrebatamento. E o pós-tribulacionista acredita que nós vamos passar os 7 anos de tribulação. A minha teologia, que eu acredito, que eu vejo mais força bíblica, com mais textos bíblicos, com certeza é a pós-tribulação. E também eu passo pelo pressuposto que é melhor você estar preparado. Você vai viajar. É melhor você ser o seu tanque ou você ir com um tanque vazio. É melhor você estar preparado para passar o que tem que passar. Tomara que seja pré, quando bater Jerusalém for. Eu não acredito, até porque nesse momento, com essa igreja tão vulnerável, fraca, morna, e agora então aí Jerusalém é sitiada, ela vai para o céu e não é provado. Nós vimos aqui um texto muito interessante que é para ser provado, os sábios em Daniel coloca. Haverá provação da fé. Nesse momento, os 3 anos e meio princípios, é melhor você fugir, sair fora, preparar em algum local que você possa comer, possa viver. É por isso que a Bíblia é clara, e você se engana porque você quer, se você quiser. Dificílimo um rico entrar no reino dos céus, dificílimo. E esse texto não é muito pregado, até porque vai afastar muitas pessoas que são amantes do dinheiro, de riqueza. E eu não estou dizendo da necessidade de vivermos, trabalharmos, vivemos a vida digna, mas o amor ao dinheiro, o Senhor Jesus falou claramente. Ou você vai amar mamon a Deus, ou vai amar dinheiro a Deus. Uma pessoa que talvez para você seja até difícil ouvir de Apocalipse, porque o temor, porque ama talvez demais essa terra, ainda não entendeu que nosso lar não é aqui. Nós estamos aqui de passagem e que o céu, na realidade, o período de estarmos aqui é uma peneira, é uma prova para quem realmente possa estar no céu, porque aceitou
e a ponto de dar a sua vida pelo Senhor. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Obrigado, meu Deus, meu Pai, por estarmos aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu não sei todos que estão vendo aqui, mas o Senhor sabe. Pai, que se levante agora um homem, uma mulher, que se levante um jovem, que tem um desejo de aprender dessa palavra, que possa continuar pregando o Apocalipse, Senhor. Como eu tenho ensinado na igreja, Pai, com desejo que outras pessoas obtenham esse conhecimento e que possam falar desse conhecimento sem titubear. Meu Deus e meu Pai, o diabo tem colocado tantas mentiras em relação a esse livro. O diabo tem afastado a tua igreja desse livro, porque ele sabe que é nesse livro que é revelado o seu final vergonhoso no inferno. Ele sabe que é revelado o final do anticristo, de todos, a carta de falsos demônios e falsos profetas que vão cair por terra. É nesse livro que a tua igreja é glorificada, é nesse livro que o céu nos é revelado, é nesse livro que nós vemos um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais, porque nós estaremos com o Senhor, meu Deus. Estaremos contigo, Pai, e não haverá choro nem ranger de dentes, não haverá pranto, não haverá enfermidade, não haverá humanidade, haverá, sim, um momento de refrigério para sempre. Tempos de paz para sempre. Aleluia, Senhor. Ajuda esse homem, essa mulher, esse jovem a entender, a colocar essas palavras na mente. Eu repreendo agora toda a mentira do diabo que está dizendo que é difícil, está dizendo que é impossível, está dizendo que não vai entender. Todas essas mentiras que caem por terra agora, Espírito Santo de Deus, pela autoridade do nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Estabelece o teu reino na igreja, Senhor, na terra, em especial na igreja que o Senhor tem me chamado para pastorear, a igreja do Ministério Rafá. Fortalece esse povo, como há 18 anos eu tenho ensinado. Ajuda-os a entender que não existem pragas nessa terra, circunstâncias nessa terra que possam nos afastar de Ti. Fortalece aquele que é menino, aquele que ainda titubeia entre dois pensamentos e dois sentimentos. Fortalece, ajuda, para que ele não possa ser inconstante na fé, que ele hoje tome uma decisão de estar firmado na rocha. E, Senhor, como duvidar de Ti? Como não querer a Tua presença? Como não querer a Tua palavra? Como não querer falar contigo? Como não querer, Senhor, ofertar? Como não querer ofertar a vida? Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Espírito Santo de Deus, obrigado por estarmos aqui nessa noite. O Senhor separou esse momento para fortalecer a Tua igreja, para orientar a Tua igreja, para que possam se levantar homens e mulheres, jovens, sábios, com entendimento, com vida no Teu altar, para falarem e viverem com autoridade. Nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite. Eu te agradeço, Senhor. É a nossa oração, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Amém.